Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à Conferência de Divulgação dos Resultados do quarto trimestre de 2025 da Neoenergia. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.neoenergia.com, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer também o download da apresentação no link enviado via chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Neoenergia, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Neoenergia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. A apresentação será conduzida pelos senhores Eduardo Capelasteg, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Passo agora a palavra ao senhor Eduardo Capelasteg. Muito obrigado, operadora. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer por estarem conectados para a apresentação de nossos resultados do quarto trimestre e do ano de 2025. Sou Eduardo Capelastegi, CEO da Neoenergia, e mais uma vez estamos muito orgulhosos de que iremos compartilhar aqui com todos vocês. Está aqui comigo Solange Ribeiro, diretora vicepresidente de Regulação Institucional e Sustentabilidade, Leonardo Gadela, CFO, Giancarlo Bassão, diretor executivo de Operações, Juliano Panzanato, diretor executivo de Control, e Renato Goxa, diretor de RI. Farei uma breve apresentação, passando pelos principais destaques do período, e Leonardo apresentará com mais detalles os resultados. En seguida, pasaremos às perguntas e respostas, e no final, fecharé com as conclusões. Comenzando pela energia injetada, considerando geração distribuída, tivemos uma performance muito boa em nossas áreas de concessão, crescendo 2,2% no último trimestre versus o quarto trimestre de 2024 e 2,6% na comparação anual. Nossas despesas operacionais siguen muito controladas, tendo ficado no quarto trimestre 7% abaixo do quarto trimestre de 2024. Aquí vale destacar a contribución puntual no recorrente da venda do edificio sede da Neoenergia Pernambuco, que contribuyó positivamente con 64 millóns de reais. Sin ese feito, as despesas terían ficado 1% abaixo do quarto trimestre de 2024. No ano, as despesas atingiran o montante de 4,3 millóns de reais, apenas 1% acima de 2024, confirmando novamente nosa disciplina de gastos operacionais. Já a EBITDA caixa atingiu no trimestre 3,2 bilhões de reais, com crescimento de 14% no trimestre, explicado principalmente, en primer lugar, pelo incremento do mercado en distribución.
segundo lugar, pela excelente revisión tarifaria de Neoenergia Pernambuco e os bons reajustes tarifarios anuais das outras 4 concessões de distribuição. Tamén justificado pelo controle das despesas operacionais previamente comentado. E, por último, pela entrada na operación de 1 billón de RAPI en líneas de transmisión ao longo do ano 2025. No ano, o EBITDA Caixas chegou a 11,4 bilhões de reais, 8% acima de 2024, cabendo destaque para a ótima performance de noso negocio de redes. O lucro líquido foi de 1,5 bilhões de reais no último trimestre, 73% maior que o lucro do cuarto trimestre de 2024, impulsionado pelo aumento de EBITDA. Ya no ano, alcanzamos o lucro líquido de 5 bilhões de reais, recorde histórico da Neoenergia, 38% acima do lucro líquido de 2024. O CAPEX atingiu 10,1 bilhões de reais, tamén cifra recorde para a Neoenergia, o que levou nosa base de remuneración líquida nas distribuidoras ao patamar de 44 bilhões de reais e nosa base líquida de activos de transmisión a un patamar perto dos 20 bilhões de reais, totalizando uns activos líquidos en redes de 64 bilhões de reais no fechamento de 2025. Con moito orgullo, finalizamos no ano de 2025 o ciclo de investimentos en transmisión, como ya foi anunciado ao longo dos trimestres do ano pasado, que nos conduce a unha RAPI, a unha receita anual permitida superior a 2 bilhões de reais anuais. Na frente de rotación de activos, 2025 foi máis un ano moito activo con excelentes operacións de creación de valor. Podemos destacar os desinvestimentos nas usinas hidráulicas de Dardanelos e Baixo Iguazú, así como a venda de 50% da linha de transmisión de Itapuana ao noso parceiro GIC, así como aumento de participación vía leilão na usina de Corumbá, onde pasamos a deter 76% do activo. Todas estas operacións permitiran a Neoenergia realocar os recursos en activos con retornos máis atractivos, creando moito valor para nosos accionistas. Como ya destacado en otros momentos, obtivemos un fantástico resultado no Premio Abrade 2025, onde Neoenergia foi vencedora de 8 dos 12 premios onde participamos. Neoenergia Coserne foi eleita a mellor distribuidora do Brasil e a mellor distribuidora do Nordeste, recibiendo adicionalmente a mención honrosa en Saúde e Segurança. Neoenergia Electro, de São Paulo, foi eleita a mellor distribuidora do Sudeste, a mellor distribuidora en cualidade de gestión, a mellor distribuidora en gestión de innovación e a mellor distribuidora en gestión operacional. Por último, Neoenergia Brasilia foi a mellor na categoría Evolución de Desempeño, o que confirma claramente a melloría nesta distribuidora que foi adquirida en 2021. Estes premios confirman a posición de destaque da Neoenergia na operación de súas concesións de distribución no país, prestando un servicio de cualidade para máis de 40 millóns de brasileiros. Por fin, e non menos importante, gostaría comentar a robustez e confianza no noso arcabouço regulatorio. Mas unha vez se confirmou con o éxito que tivemos nos procesos de anticipación da renovación das concesións de nosas 4 distribuidoras elegibles: Neoenergia Coelba, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Electro y Neoenergia Coser. Como saben, Neoenergia Pernambuco ya tiene la prorrogación de la concesión asignada y ahora estamos pendientes de que acontezca la asignatura de las otras 3. Pasando para el slide número 4, quiero nuevamente destacar que en 2025 finalizamos nuestro ciclo de investimentos en transmisión. En 2017, Neoenergia era a 17ª y hoy somos la 5ª mayor operadora de activos de transmisión no país, por volumen de receita anual permitida anual. Una jornada que ano após ano culminó na entrega de máis de 8.000 kilómetros de líneas de transmisión
16 subestações e um valor bruto de ativos de quase 20 bilhões de reais, que já estão gerando uma RAPI de 2 bilhões de reais anualmente. Agora, vou passar a palavra para o nosso CFO, Leonardo, que vai fornecer mais detalhes de nossos resultados do quarto trimestre e também do ano 2025. Leo, por favor. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Eu vou iniciar a análise do resultado consolidado da Neoenergia pelo slide 6. Eu vou focar mais no quarto trimestre, já que o Eduardo destacou os números do ano de 2025. Então, a evolução da margem bruta nesse trimestre foi de 7% contra o quarto tri de 2024, alcançando 6 bilhões e 66 milhões. Esse aumento se explica principalmente pelo efeito positivo dos reajustes e revisão tarifária no final de abril das Discos, do Nordeste, e Electro em agosto e Brasília em outubro. Continuamos apresentando uma forte disciplina de custos, apresentando nesse trimestre uma queda de 7%, fechando o trimestre com 1 bilhão e 51 milhões, explicada tanto por uma base de comparação mais elevada no quarto tri de 24, e como o Eduardo também mencionou, a venda na nossa sede antiga em Pernambuco. Com isso, o EBITDA apresentou um crescimento de 29% no trimestre e o EBITDA da Caixa um crescimento de 14%, alcançando 3 bilhões 248 milhões, reflexo da melhor margem das distribuidoras e performance de custos. O EBITDA de redes representou 92% do EBITDA consolidado e o de geração e clientes 8%. O lucro líquido no trimestre foi de 1 bilhão 475 milhões, portanto, um crescimento de 73% em relação ao quarto tri de 24. Passando agora para o slide seguinte, para o CAPEX, no trimestre realizamos um total de 2,5 bi, portanto, no ritmo dos últimos trimestres e de acordo com o plano, alcançando no ano 10 bilhões e 100 milhões. Como já vem sendo o padrão nos últimos anos, o CAPEX foi praticamente todo em rede, representando 97%. No trimestre, os destaques foram 1 bilhão e 700 em distribuição, na expansão e melhoria da rede, e 620 milhões no avanço das obras de transmissão, referente à conclusão dos últimos projetos que ainda se encontravam em construção. No slide, entrando agora na performance operacional do segmento de redes, no slide 9, vemos a variação da energia injetada nas nossas 5 distribuidoras, que, como já divulgado, apresentaram um crescimento de 2,2% no trimestre, na comparação com o quarto tri de 24, portanto, um crescimento semelhante ao trimestre anterior por conta das temperaturas mais amenas. O número total de consumidores atingiu 17 milhões, portanto, um incremento de 362 mil novos clientes nos últimos 12 meses. Passando para a performance de perdas, encerramos o último trimestre do ano com uma boa performance no índice, seguimos com 3 das 5 distribuidoras enquadradas no limite regulatório. Brasília e Pernambuco não estão enquadradas, mas a distância para a cobertura regulatória segue bem menor que nos trimestres anteriores. E, além disso, os novos patamares regulatórios definidos para ambas mostram que estamos rodando bem, em níveis bem próximos das coberturas. É o que está destacado em preto aqui. Bom, no slide 11, observamos que no ano de 25 a PCLD alcançou 559 milhões, assim, um patamar em linha com o ano passado e com uma evolução em relação a 2023, mesmo com o crescimento da receita. Nos gráficos abaixo, vemos que o índice de arrecadação apresenta uma boa performance em todas as discos. No slide 12, passamos agora para os indicadores de qualidade, DEC e FEC, nas nossas distribuidoras, que seguem com uma trajetória de queda e todas elas perfeitamente enquadradas nos patamares regulatórios. Entrando agora no resultado propriamente do negócio de redes, no slide 13, observamos que no quarto tri houve uma evolução de 11% na margem bruta, explicada principalmente pelos reajustes e revisão de tarifa. As despesas operacionais, assim como no consolidado, apresentaram uma queda de 7%, como já mencionei, por conta da boa performance de custos, além de uma base maior na comparação com o ano anterior,
e a venda pontual do imóvel em Pernambuco. Com isso, o EBITDA de redes cresceu 20%, assim como o EBITDA da Caixa, que também cresceu 20%, alcançando 3 bilhões e 19 no trimestre. No quadro à direita, vemos a abertura entre distribuição e transmissão, onde o EBITDA da Caixa de distribuição cresceu 19% no trimestre, e o de transmissão apresentou um crescimento de 51% pela entrada dos novos projetos. O EBITDA regulatório dos ativos de transmissão foi de 259 milhões, sendo 142 dos ativos 100% Neoenergia e 117 da JV com o GIC, que contabilizamos por equivalência patrimonial. Passo agora para o slide 15, onde temos o resultado do negócio de geração e clientes, que consolida os segmentos de renováveis e liberalizado. Neste quarto trimestre de 25, o EBITDA do segmento foi de 322 milhões, apresentando um crescimento em relação ao quarto tri de 24, explicado principalmente pelo ajuste da menos-valia com a venda de Baixa Iguaçu no quarto tri de 24. Já no ano, o crescimento foi de 5%, ainda impactado negativamente por conta de Terra Pernambuco, que operou parte de 24 sob o contrato anterior, que possuía uma margem bem superior. No lado direito, temos a abertura por linha de negócio. Vemos o EBITDA de hidráulica no quarto tri, que foi de 119 milhões. O EBITDA de eólica, 183 milhões, uma redução de 30% nesse tri, por conta de uma menor geração e curtailment. O EBITDA de solar foi de 8 milhões, e já o EBITDA de Termop foi de 0, em decorrência do novo contrato, sem despacho no trimestre. Por fim, o negócio de clientes apresentou um EBITDA no trimestre de 10 milhões, um crescimento de 8 milhões na comparação com o quarto tri de 24. E eu passo agora para o slide 17, para falar sobre a nossa estrutura de capital. E aqui podemos observar que encerramos o quarto tri com uma dívida líquida de 48,7 bi, portanto, acima do terceiro tri, devido a um ritmo ainda acelerado de CAPEX. E, apesar desse aumento, a nossa relação dívida líquida e EBITDA fechou em 3,41 vezes, portanto, confirmando a trajetória de desalavancagem conforme esperado para esse momento de conclusão das obras de transmissão e aumento da geração de caixa. A estrutura da nossa dívida segue extremamente confortável, bem distribuída, com prazo médio acima de 5,7 anos e um custo médio muito competitivo. Estamos nos beneficiando de um mercado de crédito com muita demanda para títulos AAA. Por isso, antecipamos no final de 2025 parte da nossa necessidade de funding para 26, e nesse ano estamos aproveitando o mercado que continua muito favorável para realizar operações de liability management, reduzindo assim ainda mais nosso custo da dívida. Dito isso, eu passo a palavra para a operadora para abrir para o Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Reforçando, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da tela para entrar na fila. Quando anunciado, ative seu microfone para realizar sua pergunta. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do André Sampaio, do Santander. André, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. André, pode prosseguir, por favor? Informo nesse momento que o senhor André precisa aceitar o comando, por gentileza.
Bem, a primeira pergunta é: com o fim do ciclo de investimentos em transmissão, segue o acordo e intenção de vendas para o GIC? E a segunda pergunta é: como está o andamento do processo da OPA? Ok, André, entiendo que las preguntas vienen de André, de Santander. Bueno, en relación a la primera cuestión, André, bueno, la parcería con JC continúa firme y fuerte. Ustedes saben que en 2025 hicimos la venda del segundo pacote, que fue la usina de Apuana. Y ahora, una vez que ya concluimos pues, el resto de los lotes, pues ya estamos en conversación con ellos, ya hace algunos meses, y estamos haciendo las etapas previas de valoración contractual, etcétera, etcétera, pues para concluir y poder incorporar el resto de activos, una holding que tenemos en parcería con ellos. Por tanto, nada mudó, estamos continuando dentro de la estrategia que ustedes ya conocen. La relación con nuestro parcero es fantástica y queremos pues, reforzar con la incorporación del resto de activos en transmisión, que ahora va a ser un bloque bastante grande, en torno a casi 10 billones de reales en activos. Entonces, todo avanzando de acuerdo con lo previsto. Tema OPA, ustedes saben que OPA es un proceso de nuestro controlador Iberdrola, que está siendo conducido por ellos. Solo comentar y actualizar que el segundo filing ocurrió público, ocurrió el 30 de enero. Probablemente existe un tercer filing y todo está corriendo súper bien. Entonces, de lo que me informa Iberdrola, el timing y plazos previstos de liquidación de OPA pues debería ser entre marzo y abril. La cuestión de todos los hitos y condiciones y requisitos están avanzando bien, evolucionando favorablemente. Entonces, como digo, como falei, esperamos entre segunda quincena de marzo, primera quincena de abril, que la liquidación acontezca. Así que todo evolucionando de acuerdo también con lo previsto. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Capelastegui para as considerações finais. Ok, más una vez obrigado, operadora. Y gustaría de deixar una mensaje en final, reforzando nuestro compromiso con todos los stakeholders de Neoenergía. Como siempre falamos, en Energía estamos focados en tres grandes alavancas. En primer lugar, eficiencia y seguridad en las operaciones. En segundo lugar, creación de valor a través de la óptima alocación de capital. Y por último, crecimiento sustentable en todos nuestros negocios. Una de las mejores maneras de representar esto es el expresivo crecimiento de nuestra vida Caixa, que desde IPO creció casi 160%, más que duplicó. Seguimos confiantes en la robustez regulatoria de Brasil, que más una vez se comprobó con el proceso de prorrogación de nuestras 4 concesiones de distribución elegibles, lo que trae la seguridad necesaria para poder continuar e incluso aumentar los investimentos en distribución, investimentos orgánicos en distribución, y con eso poder ofrecer una mayor calidad a nuestros más de 17 millones de clientes. Nuestro principal drive de crecimiento continúa siendo las redes, especialmente el negocio de distribución, donde investimos de forma robusta, asegurando calidad y soporte al crecimiento de nuestras concesiones. Y bueno, o premio Abrade pues, una buena muestra de la calidad y de la eficiencia de nuestras operaciones, de cómo sabemos operar nuestros negocios de distribución. Diría que también 2025 fue un año marcante en la transmisión. Concluimos, como ya falei, nuestro ciclo de investimento. Tenemos un volumen de activos de casi 20 billones, con una receta anual permitida de superior a 2 billones, y que ha sido pues, una grande conquista, un ciclo que se ha extendido desde 2017, que ganamos el primer libro. Por fin, la adecuada alocación de capital continúa siendo prioritaria para nosotros. Por eso investimos en el crecimiento orgánico de nuestras distribuidoras
y seguimos atentos a oportunidades en otros segmentos y tecnologías, así como en eventuales rotaciones de activos, siempre mirando o mejor retorno para nuestros accionistas. Destaco también que tenemos una dirección y estrategia clara a seguir, así como el team CERT engajado y comprometido para entregar los resultados deseados. Quiero finalizar, como de costumbre, agradeciendo a todos los colaboradores de Neoenergia que han cumplido su papel, superando los desafíos y entregando en 2025 unos resultados fantásticos con una creación de valor muy relevante para todos nuestros accionistas. Muy obrigado y tengan todos un buen día. A conferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2025 da Neoenergia está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos, dúvidas adicionais. Muito obrigada a todos pela participação e tenham um bom dia.